Ok, voltamos agora com o nosso terceiro bloco do Sentença. Falamos sobre direitos humanos internacional, um pouco sobre a questão da intervenção militar e militarização Sim, das escolas de Rondônia. E voltando um pouco à questão dos direitos humanos internacional, eu digo, muito se discute, Dr. Walter, a respeito da discriminação racial no Brasil, misoginia, enfim. E a gente teve um pequeno período agora de direito das minorias, né, sim. muito amplamente discutido e tudo mais. A primeira pergunta que eu faço é: por que dá tanto amparo ao dito direito das minorias? Tá. O Estado tem que ter uma função que não seja uma função somente de cuidado majoritário, ou seja, cuidar daquilo que a maioria quer. Há uma função contra-majoritária do Estado de também atender aquilo que não é a pauta da maioria. E aí nós vamos ver as classes e as pessoas que estão excluídas, vamos chamar de minoria. E aí as discussões sobre racismo, sobre direito da mulher, sobre direitos da sexualidade, não é? Direitos dos povos tradicionais, direitos de quilombola, direito de populações indígenas, tudo entra dentro dessa perspectiva. Porque não são direitos gerais, descritos pelaquela maioria que venceu, né? As eleições, no caso, por exemplo. Mas são direitos de pautas de partes da sociedade que uma parcela de discussão mais genérica de políticas estatais acaba os esquecendo. Por isso a necessidade de, por uma questão de igualdade, descrever a necessidade de políticas próprias. Por que estabelecer política própria para a mulher, por exemplo, no Brasil? Porque se formos verificar, por números, existem desigualdade entre homens e mulheres. Portanto, não podemos interpretar que quando a norma fala todos os homens e mulheres no Brasil são iguais, é uma igualdade formal, ou seja, que todos são iguais e, portanto, todo mundo tem que lutar pelos seus direitos. Todos têm que lutar pelos seus direitos, todos são iguais, mas nós temos que perceber que a norma tem que tratar de forma desigual esses elementos que são desiguais, a fim de que assim iguale. Portanto, essa é a função de uma ideia de isonomia. Portanto, todos esses grupos que são marginalizados, que são deixados de lado em suas políticas, precisam de desenvolvimento de políticas próprias, para que eles possam efetivamente alcançar essa visibilidade e alcançar efetivamente o que o padrão que nós temos socialmente estabelece. Aí nós vamos ver um homem branco de nível médio, né, tem um tipo de salário, uma mulher nas mesmas condições tem um salário de quase um terço menor. Se for um homem negro nas mesmas condições, o mesmo tipo de salário de uma mulher branca. E se for uma mulher negra nas mesmas condições, um salário ainda menor, né? Quase 58% que um homem branco ganha. Então, existe distinção entre as pessoas. Por isso é necessário, para efetivar essas igualdades, que estabeleçamos políticas que sejam localizadas a partir dessas minorias. Porque não dá para poder estabelecer, olha, as políticas são para todos, e cada um vai efetivamente buscar seus direitos, suas conquistas. O problema é que alguns têm maior facilidade, porque não tem problema em casa, né? A família está presente, efetivamente tem uma boa alimentação, um bom vestuário e todos os direitos efetivamente concedidos e, portanto, tem condições de alavancar-se socialmente. Agora, outras parcelas da sociedade não têm. Isso fica claro quando a gente fala sobre minorias. Por isso, a necessidade de que possamos desenvolver políticas públicas pontuais para essas parcelas efetivas da sociedade. Né? Não é uma questão que queremos ser discriminatórios, não, é exatamente acabar com essa discussão de discriminação. Tá? Interessante. Engraçado que talvez é um ponto que eu acho que esteja equivocado, é inserir os direitos das minorias a questão das mulheres e dos negros, porque de acordo com o IBGE já são a maioria, inclusive. Sim, sim, Né? sim. Então Sim, a representatividade talvez precisa começar sim. a estudar isso e trabalhar dessa maneira. Nesse mesmo teor, assim, o que temos do direito internacional
para aplicar no Brasil ainda a respeito da discriminação racial. E aí a gente puxa o gancho dos haitianos que chegaram via Bolívia e se espalharam pelo Brasil. Temos os venezuelanos agora que estão sofrendo com essa dificuldade ali em Roraima, né? E aí voltando ao que o senhor disse no bloco anterior, de que a gente pensa que essa situação é só lá na Síria, na França Sim. e tudo mais. O que a gente tem de direito internacional que a gente precisa trazer que o Brasil ainda não tá adaptado, talvez? Tá. Nós precisamos perceber que, efetivamente, não só o Estado brasileiro, mas como todos os indivíduos que o compõem, que nós estamos numa sociedade formada por todos os estados, tá? E que cada um tem responsabilidade recíproca um com o outro. E, portanto, quando um estabelece algum elemento que existe um elemento de desagregação, é responsabilidade dos demais ajudar. Portanto, o Brasil não faz a sua função de ajudar para resolver o conflito da Síria. E a maioria dos países não fazem. A maioria estão lá ajudando para promover mais a guerra. Né? Então, as pessoas vão sair de lá e obrigatoriamente devem receber esses indivíduos que cá estão. Né? O caso do Haiti é um pouquinho mais distinto, claro. Né? Diferente, porque não decorre de uma questão efetiva de guerra ou algo nesse sentido, mas sim de uma série de catástrofes. Porque não foi um só, foram vários mortos. Isso. Né? Mas eu digo isso exatamente nesse nosso ponto aqui dos refugiados Sim. no Brasil. Sim. Aí a necessidade de que esses indivíduos adentrem ao Brasil, recebam a condição de refugiado e possam livremente concorrer em igualdade de condições com os brasileiros, para que possam, então, assim, continuar aqui até o momento em que aquele estado onde ele se encontra retome as suas plenitudes de funções, para que, caso queiram, retornem para lá ou já tenham uma vida fincada aqui e possam aqui permanecer. Então é uma questão de responsabilidade do Estado brasileiro e dos demais estados em receber. Como, da mesma forma, se ocorrer qualquer problema no Brasil desse tipo, haveria a responsabilidade dos demais também receber brasileiros dentro dessa perspectiva. Então, há que entender essa questão de responsabilidade que o direito internacional vai trazer, que está ligado à questão de direitos humanos, de direito constitucional, de direito contrário à guerra e tudo mais dentro dessa perspectiva. E isso, é claro, pode parecer que nos causa impacto direto, porque a gente vê essa quantidade de pessoas, mas a maioria deles não veio aqui e foi efetivamente tomar os empregos dos brasileiros. Nós já não estamos numa situação das melhores. A quantidade que veio não piorou efetivamente, não foi a responsável por piorar efetivamente a nossa economia ou algo nesse sentido. Tá? Portanto, a necessidade de receber, dar os meios para que eles possam viver, não estou querendo dizer que eles precisam ser sustentados pelo Estado, porque a maioria acha que o Estado vai sustentá-los. Não é isso. Eles vão vir aqui e vão ter a plenitude das suas liberdades para que possam trabalhar e desenvolver-se. Tá? Agora está difícil para todo mundo, tá? Portanto, às vezes há dificuldades para esses refugiados também. Mas eles precisam ter o direito de aqui permanecer, porque retornando, eles sequer têm o direito à vida. Tá? Porque muitos deles lá retornando têm a possibilidade da morte, né? E tudo mais. É isso que a gente tem que perceber nessa perspectiva. E que o Brasil tem essa responsabilidade, que nós devemos entender que existe uma função muito importante dos direitos internacionais dentro disso. A gente estava conversando aqui, enquanto as câmeras estavam desligadas, tratando a respeito da discriminação Sim. racial, sobre a questão da África do Sul Sim. e tudo mais. Doutor, o que é Ubuntu? Tá. Inclusive o senhor até escreveu um artigo sobre isso, está publicado lá no painelpolitico.com. Artigo sensacional. Sim. Existe uma filosofia ética africana, milenar, de um povo da África subsaariana, ou seja, dos Bantus, que descreve a ideia de que eu sou o que nós somos.
É o significado do que quer dizer Ubuntu. É a ideia de que as pessoas só têm a concretude do seu ser porque ele é em sociedade. Então, essas tribos africanas desenvolveram essa ideia de que tudo ocorre em sociedade e, portanto, não é um elemento individual. E essas tribos foram desenvolvendo-se a partir dessas perspectivas. Principalmente, esse tipo de discussão estabelece mais na região da savana africana, né, e dos Zulus, dos Xhosas e tal. E isso teve uma grande relevância dentro das discussões da África do Sul. Né? A África do Sul passou por todo um regime de apartheid, porque ela era colônia inglesa, né? E os brancos, depois de tornarem independentes, tomaram o governo e usaram o governo sempre, né? Estavam presentes sempre no governo. E tinha toda uma política de segregação. 80% da população negra e tinha limitações de direitos. E esse tipo de política foi desenvolvido desde a independência até 1989. Né? Nós estamos falando há menos de 30 anos atrás. Existia essa política de segregação. As cidades tinham lugares onde os negros não podiam andar. Né? E, portanto, existia toda essa política de segregação e discriminação aos negros. E que, em 1989, foi rompida, principalmente em razão da libertação do Mandela. E aí, então, logo depois ele é eleito, e tinha toda a perspectiva dos negros de que ele fosse implementar um governo de vingança. Agora vamos, então, nos vingar contra os brancos que nos ofenderam durante esses anos. Porque foi um governo efetivamente sempre opressor, que estabeleceu o subjugo dos negros, as ofensas das mais variadas formas. E, portanto, quando o Mandela entra no governo, junto com um importante homem, que é Desmond Tutu, um bispo anglicano à época, ele vai desenvolver uma necessidade de resolução dos problemas entre brancos e negros na África do Sul. Para quê? Para que efetivamente formasse um pensamento de colisão nacional e terminasse aquela ideia de revanchismo. E, portanto, ele vai se utilizar dessas discussões de Ubuntu, de eu sou porque nós somos, para que os negros pudessem conhecer a verdade do que ocorreu com eles e efetivamente pudessem perdoar e superar essas ofensas. E os brancos que cometeram as ofensas, que eram agentes estatais sempre brancos, pudessem então ser perdoados, né? Porque não é uma política de penalização, é uma política de restauração, de perdão. Eles pudessem ser perdoados e todo mundo então agora se hermanar. Então, essa filosofia africana, que é milenar, que existe há muito tempo, que descreve então que há uma conexão entre os indivíduos e a própria natureza, que isso é que faz o ser humano ser, efetivamente, que sobre essa perspectiva que tinha que ocorrer toda essa restauração e a criação de uma efetiva sociedade sul-africana. E essa é uma discussão que a gente precisa trazer, podemos trazer, em razão de termos todos os problemas de discriminação racial no país e tudo mais. Porque nós temos o que podemos chamar de discriminação velada. Né? Nós não somos racistas. Né? E, portanto, fingimos que os problemas não existem. Precisamos efetivamente discutir, estabelecer essas questões, essas resoluções dessas questões, para que possamos avançar. No Brasil ainda tem muita discriminação racial. Com negros, por exemplo, que inclusive são maioria. Sim. A gente pode perceber isso se olhar para a nossa representação, né? Olhar para o Congresso, por exemplo, qual a quantidade de negros que lá estão? São menos de 10%. Né? Se olharmos para os estudantes nas universidades, né, como um todo, menos de 10% estão lá. Então, existe ainda uma dificuldade de acesso a esses campos.
Por que que isso acontece? Porque se estruturou uma ideia de discriminação. Não quer dizer que as pessoas efetivamente são racistas, mas se estrutura e se institucionaliza essa ideia de discriminação de certas pessoas em relação às outras. Portanto, é essa discriminação que nós temos que retirar. E, portanto, por isso que servem políticas de afirmação, de presença em espaços públicos, de presença na universidade, de acesso efetivamente a certos direitos, não é? Para que com isso exista, com o passar do tempo, uma efetiva igualdade. Os Estados Unidos começaram com as políticas que fazemos hoje de afirmação na década de 60. Durante o governo Obama, depois de 50 anos das políticas de afirmação, o Congresso norte-americano foi discutir se havia necessidade da manutenção dessas políticas de afirmação. Ele chegou à conclusão que muito se avançou com relação aos números de 50 anos atrás, mas que havia ainda muito a se avançar para que houvesse uma plenitude dentro dessas questões. Só para ter uma ideia, o Brasil, sem as políticas de afirmação que hoje tem, o negro e o branco teriam status de igualdade daqui a 200 anos. Hoje, pelas ações de igualdade, de afirmação, isso é um pouco menor, em torno de daqui a 50 anos. Ainda é muito tempo. Ainda é muito tempo. É todo um processo. Programático, né? Sim, sim. Interessante. Acho que é legal dizer, talvez, um pouco também da nossa discriminação que a gente chama que é velada, também é questão psicológica. Sim. Né? Porque a gente vem recentemente de um país extremamente agrário, em que vivíamos em colônias e tudo mais. Vem todo mundo para a cidade, e aqui começa a ter os problemas sociais e naturais. E com relação à mulher, que também é uma grande, salvo engano pelo IBGE, já é a maioria também da população. A maioria da população brasileira é de mulheres. Né? Porto Velho, se eu não me engano, é a única capital do Brasil que tem mais homens que mulheres. Tá? Todas as demais têm mais mulheres que homens. Então, é a maioria, mas da mesma forma, existem os mesmos problemas que nós vamos trabalhar com discussões de negro, nós vamos ver na mulher também. Por exemplo, no Congresso, se a quantidade de negros é de menos de 10%, a quantidade de mulheres é menor ainda. Tá? Então, se institucionaliza esses problemas. Então, a mesma discussão que a gente vai tratar na perspectiva de discriminação racial, também vai ter com relação à mulher. Mas aqui em Rondônia tem uma situação que eu acho que é um asterisco na nossa história. A título de eleições de 2018, o Partido da Mulher Brasileira homologou em convenção um candidato homem para representá-las. Não, o partido, até esses dias atrás, o Partido da Mulher Brasileira tinha 20 e poucos homens como deputados e alguns deles envolvidos em problemas de violência doméstica. Então, o Brasil é um problema. O Brasil é um país que tem alguns probleminhas a serem resolvidos. Muito bem, gente. Esse foi o nosso terceiro bloco. A gente volta com o quarto bloco para finalizar, Dr. Walter, com um tema um pouco mais regionalizado. Vamos falar de eleições OAB.